Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Direito de Família e Sucessões. Você sabia que no Brasil é possível se divorciar mesmo após o falecimento de um dos cônjuges? Isso mesmo, o direito de família permite algo chamado divórcio pós-mortem. Parece curioso, não é? Afinal, por que a justiça se envolveria em uma relação patrimonial onde uma das partes já não está mais presente? Esse conceito, embora ainda pouco conhecido, está baseado em princípios importantes como a autonomia de vontade e a dignidade da pessoa humana. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nesse tema fascinante. Vamos entender como funciona o divórcio pós-mortem, suas bases jurídicas e doutrinárias, e também discutir os impactos legais e sociais dessa medida. Fique comigo até o final para descobrir como ela pode impactar vidas e patrimônios de forma surpreendente. Bloco 1. Fundamentos doutrinários e jurisprudenciais. O ponto de partida para entendermos o divórcio pós-mortem é a Emenda Constitucional 66 de 2010. Essa alteração simplificou os procedimentos para o divórcio ao eliminar exigências como prazos ou justificativas para sua decretação. Essa mudança reforçou o divórcio como um direito potestativo. Em outras palavras, sua concretização depende exclusivamente da vontade de quem o solicita, sem que outro cônjuge possa impedir. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, reconheceu que essa vontade deve ser respeitada mesmo após a morte. A base para isso está no reconhecimento da autonomia da vontade como parte essencial da dignidade humana. Não se trata apenas de um aspecto legal, mas também de respeitar o desejo do indivíduo em vida. Na doutrina, professores como Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt inicialmente defenderam que a morte encerrava automaticamente o vínculo conjugal. Porém, jurisprudências recentes começaram a desafiar essa visão, consolidando o divórcio pós-mortem como uma possibilidade legítima. É importante destacar que o divórcio pós-mortem não tem previsão explícita no Código Civil, mas é sustentado por princípios constitucionais e pela interpretação sistemática das leis. Bloco 2. Questões polêmicas e casos práticos. Agora você deve estar se perguntando: quando é possível decretar um divórcio pós-mortem? A primeira condição é que o falecimento ocorra durante o trâmite da ação de divórcio. Se o cônjuge já faleceu antes do início do processo, essa possibilidade não existe. Outro ponto importante é que a vontade de dissolver o casamento precisa estar manifestada em vida. O cônjuge sobrevivente deixa de ser considerado herdeiro necessário, mas continua como direito à meação dos bens conforme o regime de bens. Vamos a alguns casos práticos, para entendermos melhor como o divórcio pós-morte funciona. Analisaremos casos reais que exemplificam suas nuances e desafios. Caso 1. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em Minas Gerais, um homem iniciou o processo de divórcio após o casamento conturbado. Durante o trâmite, ele faleceu vítima de Covid-19, antes da sentença. A princípio, o juiz extinguiu o processo, alegando que a morte encerrava o vínculo conjugal. Mas a filha do falecido recorreu, defendendo que o pai havia manifestado claramente sua intenção de se divorciar. Assim, o TJMG decidiu em favor da filha, reconhecendo o divórcio com efeitos retroativos à data do pedido inicial. Essa decisão foi crucial para evitar que a esposa fosse considerada herdeira necessária, impactando diretamente a divisão patrimonial e os direitos sucessórios. Caso 2. STJ. No Superior Tribunal de Justiça, tivemos um caso em que um homem entrou com pedido de divórcio litigioso, mas faleceu antes do julgamento. A esposa argumentou que, com a morte, o vínculo conjugal deveria ser encerrado pela viuvez. No entanto, o STJ concluiu que a vontade de dissolver o casamento manifestada em vida prevalecia. O tribunal decretou o divórcio pós-mortem ajustando os efeitos patrimoniais e sucessórios, conforme o regime de bens. Essa decisão reforça que o divórcio, como direito potestativo, independe de consenso e deve ser respeitado mesmo após o falecimento de quem o solicitou. Caso 3. Tribunal de Justiça de São Paulo. Em São Paulo,
Um homem separado de fato há mais de 3 anos iniciou o processo de divórcio. Ele faleceu durante o trâmite, e o caso foi levado ao TJSP. O tribunal reconheceu que a longa separação e manifestação clara de vontade justificam o divórcio pós-mortem. Essa decisão assegurou que a partilha de bens fosse realizada conforme o desejo do falecido, protegendo seu patrimônio de interpretações contrárias. Esses casos mostram como o divórcio pós-mortem não apenas respeita a vontade de quem faleceu, mas também traz consequências práticas importantes, como a exclusão do cônjuge sobrevivente da condição de herdeiro necessário. Além disso, decisões como essas evitam conflitos familiares e asseguram que os bens sejam distribuídos de forma justa, alinhada ao desejo das partes. Bloco 3. Reflexões e impactos sociais. O divórcio pós-mortem levanta reflexões importantes sobre o papel do direito na proteção da autonomia individual. Ele reforça o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas, permitindo que decisões pessoais sejam respeitadas mesmo após a morte. Um ponto de destaque é o impacto desse instituto nos direitos sucessórios. Ao excluir o cônjuge sobrevivente da condição de herdeiro necessário, ele pode evitar enriquecimentos em causa, mas também pode gerar sentimentos de injustiça em situações específicas. Por fim, vale salientar que o aumento de casos durante a pandemia de Covid-19 evidenciou a importância de um sistema jurídico ágil e adaptável às novas realidades sociais. Considerações finais. Hoje, exploramos como o divórcio pós-morte combina inovação jurídica e respeito à autonomia individual. Vimos que, embora não esteja expressamente previsto no Código Civil, ele é sustentado por princípios constitucionais e pela interpretação progressiva do direito. Vimos também como a legislação brasileira, especialmente a partir da Emenda Constitucional 66 de 2010, evoluiu para reconhecer a importância da autonomia de vontade nas relações matrimoniais. E você? O que pensa sobre o divórcio pós-mortem? Acredita que ele realmente cumpre a sua função de justiça? Reflita sobre e deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Até a próxima.